We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. O que você estava fazendo em 18 de março de 2020? O DF completou 4 anos desde que foi decretado lockdown por causa da pandemia de Covid-19, que matou 710 mil pessoas somente no Brasil. Na capital do país, até a última terça, foram confirmados mais de 924 mil casos da doença, com quase 12 mil mortes. O Correio foi às ruas e ouviu a história de quem viveu na pele os efeitos da pandemia, seja no lado econômico, por causa do fechamento do comércio, ou pessoal, pela perda de parentes e amigos para o vírus. A reportagem também conversou com profissionais de saúde que estiveram na linha de frente do combate à Covid-19, para saber como foi conviver com uma doença totalmente nova e assustadora. Eu estava lotado na UTI, trauma do hospital de base, e por uma questão pessoal eu pedi transferência para o Agarrão. Isso em 2020. Caí no pronto-socorro do Agarrão, naquele cenário mesmo assim que nunca tinha visto antes, né? Pessoas sendo entubadas 24 horas, né? Eu lembro que quando a gente chegava no hospital, cara, mal dava tempo de se trocar a sedação, porque era tanta gente internada e era tanta gente entubada, a gente não conseguia nem dar conta, assim, da quantidade de coisa que tinha para fazer. Foi uma loucura, insanidade total, porque a gente, primeiro, teve um grande problema com a questão de EPIs, né? Eu não tinha no mercado o EPI correto para você usar e nem suficiente para poder usar, para todo mundo poder estar utilizando, né? Lembra a loucura da máscara, da corrida das máscaras no mercado, a falta de álcool em gel, álcool 70, né, para todo mundo poder fazer as limpezas necessárias, a adaptabilidade das pessoas naquele período para poder fazer compra, sai na rua, não sai na rua, quem que é população de risco, quem que não é população de risco, a gente ficou muito às escuras, né? Do meu pai, eu lembro todo dia. Tem muita coisa dele ali que eu não mexi. Ele era botafoguense, aí tem um padrinho lá de Botafogo, uns bonequinhos do Botafogo. Quem vem, lembra, vê. Fiz um mural também com as fotos de clientes que vinham, que eram amigos dele. Aí o negócio foi difícil, porque aí teve que ir atrás do aluguel, que ele tem aluguel do apartamento dele e da loja. Então eu tinha que renegociar. E é aquele negócio, né? Você tem aluguel. Se você tem um imóvel, você conta com dinheiro também do imóvel. Foi bem difícil. Aí ele foi aos pouquinhos aí se virando tanto com o material quanto com a estrutura do bar, água, luz. Essa questão de herdar uma coisa do meu pai foi que falou mais alto. Porque 40 anos de bar. Então, assim, eu pensei muito. Falei, gente, isso aqui era... Meu pai abriu o bar de domingo a domingo. Então, assim, era a vida dele, era aquilo ali. Meu pai não viajava, não tirava férias, fazia nada, era só o bar. Abria de manhã, fechava madrugada. E também por histórias, não só minhas e do meu pai, mas de muita gente. Porque por ser um bar perto da UNB, era um bar assim que tem muita gente que hoje ainda vem, pergunta por ele, fala, gente, meu pai faleceu e tudo. Meu filho, o Benício, ele nasce no meio da pandemia. A pandemia estoura, fevereiro, março, abril, meu filho nasce. No dia 20 de abril ele nasceu e tudo. E aí o meu medo, na época, era de contaminar meu filho, que era recém-nascido. Inclusive, eu tinha uma pequenininha também, que estava com 3 anos, a Letícia. E aí, quando o meu filho... Acho que assim, até então eu estava tranquilo, né? Com a questão da pandemia, estava atendendo, eu achava que eu era, por ser mais jovem, se eu pegasse eu ia aguentar. Não sabia também, mas se eu pegasse eu ia aguentar. Mas aí, quando meu filho nasceu, eu fiquei com medo. Aí eu fiquei com medo. Nós perdemos colegas também que foram vítimas da Covid, né? Colega do SAMU, colega da linha de frente, colega de pronto-socorro também. Profissionalmente, eu tinha que me manter forte, né? Mas você é um ser humano também, né? E nessa hora a gente tem que separar um pouquinho o lado profissional e o lado pessoal. Eles precisam da gente, né? Precisam de nós profissionais. Só que eu tive o problema do meu pai se contaminar. Eu recebi uma ligação da mulher do meu pai na época, a Cris. Ela me ligou e falou, Dani, teu pai não tá bem não, ele tá com febre, tá assim, assim, assim. Aí na hora que ela falou os sintomas, eu falei, putz, é Covid, é possível de ser Covid. Põe uma máscara nele e desce pra UPA.
desce pra UPA, que a UPA que vocês vão é uma UPA que eu já trabalhei e qualquer coisa, se eu precisar saber de alguma informação, eu consigo consultar aqui no sistema, eu falo com os meninos lá. E aí ele chegou lá na UPA, aí ela me ligou novamente e falou, ó, parece que vai internar seu pai aí. Aí eu falei, não, então faz o seguinte, não interna aí não, traz pra cá pro Agarran, porque se tiver que entubar meu pai, eu prefiro estar junto. Eu prefiro participar da equipe, porque se ele parar, eu quero tentar massagear ele, fazer o que for preciso. Falei com o meu chefe lá na hora, falei, ó, meu pai tá horrível, vou atrás dele, cara. Vou atrás dele. Preciso me ausentar aqui 1 hora. Aí eu corri pra UPA, cheguei lá, o pessoal tava tentando pegar uma gasometria nele. Aí eu fui, funcionei a gasometria dele, tirei lá o sangue e a gente rodou. Na hora que rodou, o PO2 dele já tava baixo. Aí botei ele no carro e falei, cara, vamos pegar suas coisas ali, só pertence pessoal mesmo, só material de higiene, 2 cuecas e vamos descer pro Agarran que você vai internar lá. Aí tinha vaga, né? Dei sorte nisso, nesse aspecto, que a gente conseguiu colocar ele dentro, mas ele realmente estava ruim. E aí começou a semana dele de luta, né, cara? Achei engraçado que meu pai é vegetariano. Nessa época, pra se salvar, ele comeu carne, cara. Foi a primeira vez na vida dele que ele comeu carne. Que eu falei, pai, se alimenta pelo menos, porque se você for pra tudo, você vai perder muita massa muscular e tudo mais, aquela. E aí eu lembro que vamos entubar, não vamos entubar, pensando nisso, aí ele começou a apresentar uma melhora, mas já foi no final da semana ali pro 14º, 15º dia. Aí o PO2 dele começou a subir novamente, aí beleza, meu pai se safou, assim, por um triz, cara. Teve plantões que a gente passou a noite, a madrugada mesmo, assim, entubando um paciente, já estava olhando o outro do lado, já em fadiga respiratória, e a gente falava assim, doutor, o próximo ali, ó. E você chegava naquele paciente já agônico, né, numa crise respiratória bem aguda mesmo, já com todos os critérios para ser entubado, e a gente falava para ele, olha, nós vamos ter que entubar o senhor, né, vamos colocar o senhor para dormir, vamos sedar, e a pessoa, 3, 4 horas da manhã, falava assim, olha, eu posso ligar para o meu parente? E a pessoa falando ali, olha, você entubada, né? E eu olhando ali, falei, meu Deus. E aí, né? Muitos desses eu tenho certeza que foram o seu último contato. Foi bem difícil na questão, primeiro do meu tio, aí ficou, porque fica naquela agonia quando tá internado. Todo dia era uma angústia. Aí quando foi para o hospital de campanha, aí não podia ter acompanhante, já não podia ter acompanhante. Então, assim, era o hospital que ligava para dar informação. Então, era uma vez no dia. Aí ficava aquela angústia. No grupo da família, aí já tem notícia do tio Vavmi? Já tem notícia? Não tem? Aí minha prima ia lá e falava, gente, ó, ligaram, aí falava o boletim. E o enterro, então, é a pior coisa que tem de uma pessoa com Covid. Porque você, caixão fechado, você não pode despedir, você não tem tempo de chorar, não tem tempo de velar, não tem tempo de nada. Aí chegou no cemitério, o caixão velado, enterrou e tchau, ninguém pode se abraçar direito, porque ainda, sabe, sei lá, você tá com Covid, eu não tô, todo mundo de máscara, aquele negócio chorando e a máscara molhada. Aí não pode molhar a máscara, mas como é que você vai tirar a máscara aqui no meio? Porque era um medo mesmo que todo mundo tinha. E tinha um procedimento péssimo também em relação a isso, que era... você tinha que... Cara, terminava ali, a RCP e a pessoa não ia, né? Aí você tinha que preparar o corpo, né, cara? E aí você tenta preparar com a maior decência que você puder preparar, porque a família merece, né, bicho? Aí a pessoa, você punha a pessoa aqui no saco, aí borrifava lá a solução, né, com cloro e tal. E aí botava a pessoa no outro saco, aí depois vinha uma pessoa com a Polaroid, batia uma foto ali daquele cadáver e mandava para reconhecimento para a família, sabe? De forma geral, quando a pessoa se hospitaliza, ela vai para o hospital, ela tem e vem a óbito, a família tem a vantagem de ou poder acompanhar os últimos momentos da pessoa, ou poder se despedir da pessoa naquele momento que foi o último respiro dela. Aí o hospital liga, pede para ir com documento e tudo mais, aquela coisa. Só que nem isso a pessoa tinha oportunidade de fazer na Covid. E quando chegava no velório, que você geralmente, né, podia ver o teu familiar, a pessoa que você amava ali a última vez e tudo, caixão fechado. Lembro de uma jovem,
uma jovem. E ela, olha, o senhor fale com minha família, diga que eu os amo, né? Se acontecer alguma coisa, se fosse eu que estivesse no lugar dela. E não tive a oportunidade de falar isso para os familiares dela, porque eu não tive contato com eles. Isso me doía, assim, sabe? Não ia poder ver mais. Pronto, o cara entrou no hospital, se você tivesse entrado no hospital, sei lá, no dia 8 e a pessoa não te ligou no dia 9 ou no dia 10 e o cara foi entubado, dali pra frente perdeu o contato. É como se a pessoa tivesse parado de existir pra família no dia 8, sabe? Ela faz falta a partir daquele momento. Aí dia 10, 11, 12, óbito. Pronto, 10, 11, 12, você já não viu mais seu familiar. Até para passar informação para a família, se fazia um mutirão para poder fazer ligações para as pessoas, para poder falar mais ou menos do quadro ali e tudo mais. Agora, pensa você falar para a pessoa no telefone, ó, a equipe tá tentando, mas não tá respondendo. Tá tentando, mas não tá respondendo. Geralmente é uma coisa, tenta amenizar ao máximo, né? Todo paciente ele tem a sua particularidade, né? Ainda mais quando às vezes você atende ali, cuida dele uma semana ou 5 dias, você acaba conhecendo um pouco dele, os seus medos, os seus anseios, as suas expectativas, né? Porque de repente a pessoa se vê longe dos seus familiares, com uma doença até então desconhecida, onde estava tendo uma mortalidade muito grande. Então o medo era muito grande de morrer. A pessoa chegar e falar para você, olha, não me deixe morrer. Depois que acabou a pandemia, mexeu muito com a questão da minha cabeça, do meu atendimento. Eu fiquei muito ansioso, né? No final mesmo, assim, do processo, quando estava melhorando, eu lembro que quando acionava uma campanha de parada alguma coisa, já me dava uma tremedeira no corpo, adrenalizava demais, assim. Mas quando acabou, a única coisa que eu queria mesmo, era ser o melhor pai para meus filhos, assim, sabe? Só isso.